Prepare o seu coração. Hoje faremos uma oração que transforma e revela segredos divinos. Abra as mãos da fé e diga comigo: Senhor, vem visitar a minha vida agora. Se esta palavra está tocando você, antes de continuarmos, inscreva-se e deixe seu like para que mais pessoas possam entrar nessa corrente de oração conosco. Pai eterno, Deus vivo, Pai amado, eu me achego a Ti agora, em nome do Senhor Jesus. Reconheço a Tua grandeza, Senhor das hostes, Criador dos céus e da terra, e venho com humildade colocar diante de Ti cada vida, cada rosto, cada história que está ouvindo esta oração. Espírito Santo, vem sobre nós, traz luz sobre as trevas, abre o céu e derrama a revelação. Jesus, Filho de Deus, Tu que andaste entre os homens curando, libertando e proclamando boas novas, toca agora este lugar com o Teu poder. Pai, nós Te adoramos e Te pedimos, manifesta a Tua presença de forma sensível e poderosa. Lembramo-nos das palavras salvíficas do Salmo, Senhor, e tomamos delas refúgio. O salmista disse: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Nós nos abrigamos em Ti, Altíssimo. Senhor, nós clamamos por essa sombra protetora sobre cada família, cada casa, cada pessoa que se sente desamparada. Tu és a nossa rocha. A nossa confiança não está nas circunstâncias, mas em Ti. Agora eu oro pela saúde. Pai, em nome do Senhor Jesus, apresento diante de Ti os cansados, os doentes, os que lutam com dores que ninguém vê, os que carregam palavras difíceis no corpo e na alma. Senhor, nós não prometemos soluções do nosso próprio esforço. Entregamos a Ti o pedido, com fé e com reverência. Eu peço pela Tua intervenção curadora. Toca os corpos que precisam de restauração. Visita as mentes perturbadas pela ansiedade. Traz alívio aos que sofrem de depressão. Liberta os que estão presos em vícios e em hábitos que roubam a vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre cada enfermidade: você não terá domínio. Eu ordeno em autoridade espiritual, pela obra de Cristo na cruz, que as cadeias sejam quebradas. Mas que fique claro, toda cura vem de Ti, ó Deus. Nós cremos que Tu és médico dos médicos. Se for necessário, Senhor, dirige as mãos dos profissionais, guia tratamentos, abre caminhos de sabedoria para diagnóstico e cuidado. Senhor, nós pedimos também pelo conforto dos corações que esperam, pela paciência na angústia, pela esperança que não se cansa. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os corações e as mentes em Cristo Jesus. Pai, lembramos de Daniel na cova dos leões. Assim como o Senhor fechou a boca dos leões, guarda hoje os que enfrentam perigos, enfermidades e medos que parecem insaciáveis. Assim como Jesus entrou na tempestade e falou: acalma-te, acalma as tormentas internas e externas. Nós clamamos por um mover de cura que seja visível e que gere testemunho. Senhor, se há feridas emocionais profundas, cura-as. Se há traumas que paralisam, liberta. Se há pensamentos que conspiram contra a vida, renova o entendimento. Agora eu oro pela proteção. Senhor, contamos contigo como nosso refúgio. Protege-nos dos ataques visíveis e invisíveis. Eu declaro que os anjos enviados por Ti têm ordens para guardar e proteger cada um que se entrega a Ti. Salmo 27 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Nós nos colocamos sobre essa luz e pedimos que a Tua presença dissipe todo o plano de trevas. Senhor, repreende as ciladas, desfaz estratégias de inimigos, expulsa do caminho qualquer serpente que quer envenenar famílias, lares, ministérios. Pai, entramos com autoridade em nome de Jesus para pedir proteção sobre as crianças, sobre os jovens, sobre os que trabalham à noite, sobre os que viajam. Que nenhum mal prevaleça, que as portas fechadas permaneçam cerradas para principados e potestades contrárias, e que as portas que nos convêm sejam abertas de acordo com a Tua vontade. Nós não nos vangloriamos de poder, mas proclamamos a Tua soberania e pedimos que as muralhas espirituais ergam-se ao redor dos nossos lares.
Em seguida, tomamos posse da nossa família. Senhor, quantas famílias estão cansadas, feridas, em contendas e separações. Nós te pedimos por reconciliação, por restauração. Onde houve quebra de confiança, cura os corações. Onde há paredes frias, derrama calor do teu perdão. Onde há maldições hereditárias, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos quebra dessas cadeias. Não como mágica humana, mas pela graça e pela ação redentora do Senhor, rogamos que toda herança de dor seja transformada em um caminho de bênção. Pai, dá-nos sabedoria para lidar com conflitos, paciência para escutar, humildade para pedir perdão e coragem para perdoar. Abre os olhos dos pais, dá direção aos que educam, traz reconciliação aos casamentos e restaura os laços quebrados. Senhor, tu que sustentaste Daniel em sua fé e que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, nós pedimos que seja presente em todas as fornalhas familiares. Que o fogo que queima as tentações e acusações se transforme em testemunho do teu poder, ao livrar, ao preservar e ao santificar. Agora, ó Deus, falamos sobre finanças e restauração material. Senhor, nós reconhecemos que Tu és quem supre as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas. Não prometemos riqueza sem processo, nem encorajamos substituição de oração por atalhos artificiais, mas clamamos: Pai, abre as janelas do céu, restaura o que foi tirado, devolve em dobro o que foi roubado, e dá sabedoria para administrar o que virá. Lembramos da visão do vale de ossos secos. Se Tu falaste e os ossos viveram, Tu podes dar vida aos sonhos sepultados. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus um rebuliço espiritual sobre a área financeira. Onde havia seca, que haja chuva abundante. Onde havia escassez, que haja multiplicação. Não nos esqueçamos, porém, de ensinar o coração a depender de Ti e a ser mordomo fiel. Senhor, liberta-nos de qualquer mentalidade que nos leve ao desespero ou à ganância. Que a restituição venha acompanhada de gratidão e de corporações renovadas para abençoar outros. Suplicamos também pela libertação de ciladas espirituais que roubam oportunidades, inveja, invejosos, falsas alianças, contratos espirituais escuros. Em nome do Senhor Jesus, que tudo isso seja cancelado agora. Declaro que as portas que te pertencem se abrem, eu ordeno que as portas do inimigo sejam trancadas, mas sempre com a reverência de que é o Senhor que decide os tempos e as maneiras. Pedimos, proclamamos e esperamos na soberania de Deus. Você que está ouvindo, talvez se sinta num tremedal, afundando na vergonha, na culpa, na dívida, no fracasso. Eu digo, levanta a cabeça. Nós cremos que o Senhor visita os lugares mais baixos e transforma o tremedal em caminho firme. Levamos diante de Ti cada vergonha que sufoca, cada dor que paralisa. Pai, retira esse peso e dá um novo cântico. Assim como o Salmo 40 diz, Ele tirou-me do poço de perdição, do charco lamacento, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Nós aguardamos essa ação. Senhor, venha pôr os nossos pés sobre a rocha. Agora eu convido você a participar falando com o céu. Se você precisa receber algo, diga em voz baixa ou em seu pensamento agora, eu recebo. Repita comigo, eu recebo cura, eu recebo libertação, eu recebo restauração. Diga, eu recebo, em nome do Senhor Jesus. Faça essa declaração com fé, sabendo que a nossa condição não compra o favor de Deus, mas a fé nos conecta com a sua misericórdia. Antes de continuarmos, eu peço ao Espírito que fale diretamente ao teu coração. Talvez haja segredos que precisam ser revelados para que haja libertação, expectativas enganosas, pactos feitos em ignorância, mentiras que foram aceitas como verdade. Espírito Santo, revela agora, sem violência, mas com clareza, o que precisa ser trazido à luz para que o Senhor trabalhe. Revelação é graça. Pedimos, mostra, Senhor, e dá coragem para quebrar o que for preciso quebrar sobre a Tua direção. Eu declaro também em autoridade espiritual e com humildade, todo espírito acusador que tem tentado manter alguém preso, eu o repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno, sai. Todo laço que amarra sonhos e que impede o avanço, eu declaro rompido. Não por força humana, mas porque Jesus venceu e deu autoridade ao seu povo para proclamar liberdade.
Se neste momento uma corrente onde muitos estão orando se estende, que haja sinergia no céu, que os anjos se movimentem e que a resposta venha. Lembramos ainda, Senhor, dos grandes sinais das Escrituras, o mar que se abriu para o povo andar em segurança, e por isso tu nos visitas agora, e abrimos um caminho onde parecia haver morte. Assim como o Senhor fez um caminho no mar, faz agora caminhos em situações impossíveis. Senhor, fecha caminhos de destruição e abre estradas de provisão e de avanço. Que o teu nome seja glorificado na saída do povo do cativeiro para a terra prometida de paz e prosperidade espiritual. Chegamos ao momento de clímax nesta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu profetizo um rebuliço espiritual sobre todas as áreas que precisam de intervenção. Eu lanço um decreto de restituição, mas sei que a restituição é do Senhor e vem na medida da sua graça. No entanto, clamamos, que os ossos secos venham à vida, que pulmões de sonhos voltem a respirar, que projetos esquecidos ganhem força, que testemunhos sejam gerados. Vem, Senhor, e faz um espetáculo de misericórdia. Senhor, nós também queremos te apresentar os que se sentem desamparados no ministério, na vocação, no trabalho. Dá visão, renova propósitos, levanta servos que te amam e que trabalham com integridade. Onde houve portas fechadas por causa de perda ou ódio, nós pedimos novas portas e alianças que honrem a tua palavra. Que tu possas exibir o teu poder quando nos levar da humilhação ao testemunho. Nós queremos ver o teu nome ser glorificado através da nossa restauração. Pai, tenho consciência de que muitos aguardam sinais e mares se abrindo em suas vidas. Não prometo espetáculo por espetáculo, prometo que clamamos a ti e que você tem ouvido. Nós colocamos diante do Senhor os nossos arrepios de fé e pedimos, mostra-nos o caminho. Muitas vezes a manifestação chega primeiro por dentro, pela paz que antecede a mudança. Então nós pedimos também por serenidade para resistir às pressões e discernimento para reconhecer a tua voz. Agora, Senhor, nós elevamos uma oração específica e poderosa pela libertação espiritual ampla. Que toda cilada de trevas seja desfeita, que contratos espirituais feitos em ignorância sejam cancelados pelo sangue de Jesus, e que toda a herança maligna seja desfeita. Em nome de Jesus, eu declaro que nenhum pacto que contraria as promessas de Deus pode permanecer. Repreendo cadeias, correntes familiares, laços de opressão. Peço que haja libertação verdadeira, duradoura, que transforme gerações. Esperamos também, Pai, por sinais de provisão para os que estão na escassez. Que tu abençoes com sabedoria para plantar e colher, com portas estratégicas e com pessoas que ajudem no caminho. Nós oramos por alianças corretas, por portas de trabalho que tragam dignidade e pela coragem de recomeçar quando for preciso. Senhor, encoraja os que se sentem pequenos e dá visão aos que tentam se reorganizar após perdas. Ao nos aproximarmos da conclusão, eu quero que você reafirme a sua entrega. Senhor, eu entrego minha vida, meus projetos, meus sonhos, minhas feridas. Eu entrego minha família, minhas finanças, minha saúde. Eu entrego cada detalhe, sabendo que tu és fiel. Faça essa entrega agora, em voz alta ou no íntimo do seu coração. Diga, eu entrego. Diga, eu recebo. Diga, eu confio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Em nome do Senhor Jesus, eu descanso nesta entrega. Eu declaro que as promessas do Senhor são vivas e verdadeiras. Nós não vendemos esperança vazia, mas proclamamos a fidelidade do Deus que cumpre. Se houve revelação hoje no seu coração, se você entendeu algo que precisa ser mudado, tome posse dessa revelação com coragem e humildade. Procure o perdão quando necessário. Busque aconselhamento espiritual, pastoral ou profissional, quando as circunstâncias pedirem. A oração une-se à ação responsável.
Agora, meu irmão, minha irmã, ao encerrar esta corrente de oração, eu te convido a declarar mais uma vez: eu recebo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Repita comigo: eu recebo cura, eu recebo libertação, eu recebo restauração, eu recebo paz, eu recebo revelação, eu recebo direção. Que a sua boca confesse a fé que o seu coração guarda. Não espere apenas sentir, haja segundo a fé que professas. Perdoe quem precisa ser perdoado. Peça ajuda. Abra-se para recomeçar. Antes de nos despedirmos, eu peço que você compartilhe esta oração com alguém que está precisando ouvir uma palavra de esperança. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Eu vou orar por cada um. Vamos formar juntos essa corrente que atravessa telas e atinge corações. Compartilhe, envie, convença alguém a se juntar a nós. Que a semente plantada hoje gere frutos que perdurem. Pai, receba esta oferta de fé. Recebe as nossas vozes unidas. Recebe as lágrimas, os suspiros, os silêncios que agora se tornam súplicas confiantes. Que o teu Espírito aplique sobre cada vida o que foi pedido. Que conforme a tua vontade haja transformação, revelação, libertação e descanso. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que haja renascimento onde houve morte, que haja luz onde houve escuridão, que haja pão onde houve fome, que haja cura onde houve dor, e reverenciemos humildemente diante da tua soberania. Eu abençoo você com a bênção do Senhor. Que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê paz. Vá em paz, com a convicção de que Deus ouviu, que Deus age e que você não está sozinho. Em nome do Senhor Jesus. Amém.